Paz e graça, gente abençoada. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de devocional. Glória a Deus, né? Que bênção! Se você está participando a primeira vez, não deixa de se inscrever para fazer devocional todos os dias, criar esse hábito. E a gente está junto aqui orando, lendo a palavra, que é um tempo muito, muito abençoado. Pode ter certeza disso, tá bom? Então, minha gente, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E para começar hoje, nós temos um texto que está lá em João, no capítulo 8, e é o verso 47, que diz assim: Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Aleluia! E o título da mensagem hoje é Ouça a Voz. Quantas vezes eu falo isso aqui, né? Pois é, ouça a voz. E a gente muito se pergunta, como é que eu escuto a voz de Deus? A gente se faz muito essa pergunta. Como é que eu não vou confundir a voz de Deus com a voz da minha mente? Com o inimigo querendo me confundir, né? A gente se pergunta demais isso. E assim, tem muitas formas de Deus falar conosco. Muitas. Ele pode falar do jeito que ele quiser, como quiser, onde quiser, quando, porque ele é Deus. E ele vai falar de um jeito com você, de outro jeito com outra pessoa, ou pode até mesmo falar da mesma forma. Depende do jeito que cada um recebe, que cada um considera uma forma mais entendível, digamos assim, né? Porque Deus fala. Não tenha dúvida disso. Todos os dias, o Espírito Santo nos revela. Então, a gente precisa estar atento. E a gente precisa estar acostumado a ouvir a Deus. E a gente só consegue isso, minha gente, com tempo de oração, com tempo na presença de Deus. Aí a gente vai adquirindo esse discernimento, esse entendimento. E aí, com o tempo, você já não vai ter nenhuma dúvida. Você claramente vai dizer, Deus está falando. Você vai dizer, o Espírito Santo acabou de me revelar isso. Porque você passa a entender mesmo quando é Deus e quando não é. Quando a gente convive muito com alguém, a gente não se acostuma com o jeito daquela pessoa. A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. De tanto a gente conviver, de tanto a gente estar na presença, de tanto a gente estar orando, a gente vai se habituar ao jeito que Deus fala com a gente. E aquilo vai ser uma coisa comum. A gente vai ver tantos exemplos na Bíblia, né? Os homens que ouviam Deus, alguns até viram, né? Então, quer dizer, Deus, na Bíblia mesmo, tem vários exemplos de várias formas que Deus falou. Uma delas, inclusive, é o sonho. Deus falou com várias pessoas. Na Bíblia tem vários relatos, né, de Deus falando através dos sonhos. E com a gente não é diferente. Deus usa muito os sonhos para falar conosco. Muito mesmo. E a gente precisa saber entender, saber interpretar o que aquele sonho está querendo dizer. Porque, às vezes, uma coisa que está muito clara ali no sonho, de repente não é aquele sentido que você viu no sonho, visualizou ou sentiu no sonho, né? Então a gente tem que procurar as interpretações, que normalmente, a maioria das vezes, são feitas por profetas, por pessoas que têm esse dom espiritual de discernimento, de profecia, o dom da palavra do conhecimento. Aí você tem que entender esses dons, né, para poder liberar uma palavra de uma interpretação de um sonho. Não pode ser qualquer pessoa, né? Porque senão deixa de ser interpretação, aí passa a ser adivinhação, que já ia uma outra fonte, é uma fonte maligna, né? Adivinhação, tem nada a ver. Então, quando Deus fala, é uma revelação. E por isso a gente
precisa ouvir de pessoas que de fato entendem. Porque nem sempre o que a gente vê, sente, percebe num sonho, de repente pode estar muito clara aquela imagem, mas não quer dizer aquilo que a gente viu. Às vezes nem para a gente para alguém próximo da gente. Então a gente precisa de alguém que de fato tenha esse conhecimento para interpretar o sonho, né? A gente tem vários tipos de sonhos que Deus fala, que é claro que é Deus falando com a gente. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de você estar dormindo, ter um sonho, aí você acorda, você dorme de novo e aquele sonho ele continua de onde ele tinha parado, como se fosse um filme que você apertou uma pausa, né? Esse esse é um sinal assim bem claro de que esse sonho é uma revelação de Deus e você precisa buscar a interpretação, né? Ou um sonho que se repete. Você sonha aquilo, quando você acorda, você fala, eu já tinha sonhado isso, sonhei isso de novo, né? Acontece às vezes. Então, isso também é uma revelação de Deus através do sonho. Tem tantas formas de Deus falar, gente, de sinais, de revelações, de simbologias que de fato existem, né? Como os sonhos de José, né? Lembra daqueles feixes de trigo, né? Ou então o sonho das estrelas. Então, quer dizer, as estrelas simbolizavam os seus irmãos, né? E os feixes de trigo também, né? Simbolizavam os irmãos. Então, são símbolos. Não eram os irmãos, eram símbolos, né? Então, existe isso, né? E a gente sabe que a gente tá assim falando do nosso sonho para alguém que não entende, acha que entende, é algo de certa forma até perigoso, porque se a pessoa te der uma interpretação errada e você tomar uma direção errada baseado nessa interpretação, você pode se atrapalhar na sua vida. Se isso for algo que depende, sei lá, uma decisão que você vai tomar e você se basear por essa interpretação de sonho, né, errada. Então, quer dizer, é algo que a gente acha que é simples, mas não é. Nós estamos falando da voz de Deus, de uma revelação de Deus, né? Assim como a gente tem também, Deus nos fala através de visões, fala até através de uma criança que chega pra gente assim, do nada, como a gente costuma dizer, né? Que não é do nada, é o Espírito Santo que revela, e diz alguma coisa pra gente, uma criança, né? E Deus usou para revelar. Então, tem muitas formas, mas a principal de todas elas é a palavra. A gente precisa ler a palavra. E a gente, antes de abrir a Bíblia, a gente pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento, nos dê discernimento, nos dê a revelação do que Deus precisa nos dizer, né? Então, a gente precisa antes pedir isso, orar e pedir isso ao Espírito Santo, para a gente saber discernir a voz de Deus, né? É muito maravilhoso quando a gente se habitua à voz de Deus, porque a gente entende aquela palavra que chega para a gente assim, de repente. Você não está pensando naquilo, você está fazendo, sei lá, você está trabalhando e do nada, né? Vem aquela informação assim para você. Isso é uma revelação de Deus. Você não estava pensando naquilo, né? E aquilo chegou para você, algo às vezes que você até está esperando, que você vinha orando por aquela resposta e aquilo chega para você. Então, a voz de Deus, as direções que Deus nos dá, sempre vão nos trazer paz ao coração, vão nos trazer alegria, ânimo, uma agitação, mas não é uma agitação de nervoso, de ansiedade, de medo, não. É uma agitação de alegria, de vontade de fazer. É uma agitação diferente, né? É uma vontade de estar em obediência ali, cumprindo aquilo que Deus falou.
Então, não é aquela agitação que você vai ficar fora de si, nervoso. Não. Então, a paz também é algo muito importante, porque a gente sabe que Deus, ele não habita num ambiente de confusão. Ele não está num ambiente onde a gente tem dúvida. Se você tem dúvida para fazer alguma coisa, isso não é de Deus. Se algo que você está começando, de repente um negócio, de repente um relacionamento, e as coisas começam a dar errado para você, nada se encaixa, nada consegue avançar, nada, sabe, vai dando certo. Pode ter certeza que isso não é de Deus. Deus faz tudo perfeito, tudo alinhado com o propósito dele. Tudo vai ser, assim, vai se encaixando perfeitamente, as portas vão se abrindo. E você entende a mão de Deus naquilo ali, sabe? Certa vez eu fiz uma viagem e essa viagem, gente, do momento que eu desci no aeroporto, e todos os dias, eu passei acho que uns 5 dias nesse lugar, tudo eu via a mão de Deus. Tudo se abria para mim, tudo era facilitado. Até um transporte que eu fosse pegar, tudo era muito facilitado, tudo era muito fácil. E a gente sabe que isso não é comum, uma cidade muito grande. Mas era tudo facilitado. Para eu me alimentar, tudo, parece que as coisas vinham para mim. Pessoas que ajudaram, que eu não esperava, que chegaram, como a gente diz, do nada, e ajudaram ali naquele momento. E eu via a mão de Deus em tudo. Então, Deus, quando faz, é assim. A gente vê o agir de Deus, é como se a gente realmente enxergasse com nossos olhos físicos, porque tudo vai dando certo, tudo vai fluindo naquela paz e naquela alegria. Se você não vê isso na situação, pode sair, pode ter certeza que não, Deus não está ali, Deus não está abençoando isso, entende? A gente ouvir a voz de Deus é algo que eu diria fundamental para a nossa vida, a gente ter esse discernimento, porque a gente ouvindo, a gente vai saber que a gente está na direção certa, que a gente está em obediência. Amém, gente? Eu ficaria horas aqui falando da voz de Deus, mas vamos em frente. Olha, ele deixa essa frase: se você não escutar aquilo que Deus está falando, seu caminho nunca será da vontade dele. Olha aí. A gente quer a vontade de Deus, né? Que é boa, perfeita e agradável, como está escrito na palavra. Gente, ele recomenda a leitura do capítulo 9 de Atos, tá bom? A gente está aí lendo e meditando. É isso aí. Então não deixa de colocar aí sua curtida, seu amém nos comentários e compartilhar para a gente estar evangelizando, tá bom? Vamos orar então? Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia de devocional. Senhor, te apresento todas essas pessoas que estão aqui orando comigo, Pai. Olha o coração de cada uma delas, Senhor. Cada uma tem sua necessidade, sua dor, sua petição, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vem, Senhor, curando os enfermos. Tem pessoas que estão esperando há muito tempo por uma cura, Pai. Libera essa cura na vida dessa pessoa. Derrama essa graça na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abre, Senhor, os olhos, os ouvidos espirituais dos teus filhos, para que eles entendam a tua voz, para que eles consigam discernir a tua voz, Pai, e poder receber as tuas direções, as tuas instruções e as tuas estratégias. Em nome de Jesus, Senhor, que não nos falte a tua graça, a tua misericórdia e a tua presença em nossa vida. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nos dá, Senhor, um ânimo novo, alegria, paz no nosso coração, Senhor. E não deixa, Senhor, de derramar o teu amor sobre nós. Obrigada por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e cuidado de nós. Desde já, Senhor, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso. Não esquece, orem por Israel, pela paz em Jerusalém e pelos nossos irmãos missionários. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus.